Minhas amigas, meus amigos, boa noite a todos. É uma grande alegria retornar a essa casa de oração. E também uma grande responsabilidade vir aqui à frente, falar a esses cabelos grisalhos, a esses que quase não os têm, a esses cabelos brancos em neve, que eu tenho certeza que tem muito mais a me ensinar do que aprender comigo. Então que Jesus nos ampare no seu amor, nos dê a sua bênção. E que os bons espíritos me iluminem, que os anjos do Senhor orientem as minhas palavras, para nós falarmos um pouco essa noite sobre um tema tão especial, que é sobre o casamento. Não separeis o que Deus juntou. No primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, nós encontraremos já no primeiro capítulo a criação do mundo. E no segundo, a criação do homem e da mulher. Aí começa a confusão. Eva convence Adão a comer o fruto da árvore proibida. E por isso são expulsos dos jardins do Éden. Eva então é condenada a sofrer as dores do parto e Adão a ter que arar a terra para se sustentar com o suor de teu rosto. Imagino que Adão deve ter falado para Eva já naquela ocasião. Está vendo o que você fez? E ela, claro, jogou a culpa na serpente. Então nós vamos verificar que conflitos existem entre casais desde que mundo é mundo. A mulher também durante milênios ficou subjugada em segundo plano, submissa, sem direitos algum. No ano 585, no concílio de Macon, na França, o concílio da Igreja Católica, dentre vários assuntos estava em pauta um dos itens sobre discussão e decisão se a mulher tinha alma ou não. Se ela deveria ser considerada como uma criatura humana ou não. As religiões tradicionais também nos ensinam que Deus primeiro criou o homem e depois de uma de suas costelas criou a mulher. Será que não tinha uma carne um pouquinho melhor para criar esse dom divino que é a mulher? Mas é o que nos dizem as Escrituras. Mas entendemos que é exatamente o contrário, não seria de uma costela. Porque quem tem o direito, quem tem o sagrado dom de gerar a vida, são vocês, mulheres. E não nós, homens. Também a humanidade já passou por muitas mudanças, assim como a união de duas criaturas. Antigamente o homem tinha várias mulheres. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. Hoje é mais praticada a monogamia. Antes o casamento era entre homem e mulher. Hoje já existem uniões de criaturas do mesmo sexo. Não vamos entrar aqui no mérito da questão se está certo ou se está errado, se nós concordamos ou não. A única certeza que podemos ter é que Deus está no comando de tudo. Não tenhamos dúvida disto. Mas para nós chegarmos até o casamento, antes vem a fase tão importante do namoro. E no namoro também ocorreram muitas mudanças. Antigamente nós dizíamos, eu estou namorando aquela moça. Hoje elas dizem, eu estou ficando com aquele cara. Antigamente os rapazes diziam para a moça, para a mulher, deusa da minha rua, tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Vai falar isso para uma mulher hoje em dia? Vão achar que ele não está batendo bem.
A mulher se transformou numa máquina, numa aeronave. Hoje a mulher é um avião. E o homem virou bicho. É um gato. Antigamente, abria-se a porta do carro para a namorada. Dizem que quando você abre a porta do carro para a namorada, ou o carro é novo, ou a namorada é nova. E é um gesto de cortesia, de cortejamento tão elegante. Tem aqueles grupos punks que usam roupas escuras, piercings, pintura no cabelo, taxas nas roupas. E aí o diálogo entre eles é uma delícia. Os homens dizem: mano, aquela mina é a maior bactéria. E elas do mesmo grupo também comentam entre si e dizem: mana, o sujeito é o maior vírus. Imagine a infecção que vai dar num casamento desse tipo. Então começam os namoros. Namoro pela beleza física. Namoro para não ficar sozinho. Namoro por vingança, para mostrar para o ex ou para a ex de que a fila anda. E nós não utilizamos essa fase tão importante do namoro para observarmos o comportamento do outro. Nós não vemos a origem. A estrutura da família não é dinheiro, não é bens. A estrutura moral da família. Nós não vemos a agressividade, o caráter, o grau de fidelidade daquele ou daquela pretendente. Nós não observamos o gosto musical. Às vezes um adora música clássica e ele funk pancadão. O negócio dele é disparar os alarmes da avenida e andar naquelas caminhonetinhas rebaixadas. Mas nós não vemos nada disso. Um adora viajar, o outro quer só ficar dentro de casa. A mulher ama dançar e o marido não dança, não quer aprender a dançar. Mas nós não vemos esse tipo de coisa. O que é que acostumamos fazer? Depois que eu casar, eu mudo ele. Eu boto ele na linha, ele vai ter que aprender a dançar. Então nós não vemos nada disso. Queremos estar com o outro e ponto final. Então essa fase da conquista a qualquer custo, a fase dos conquistadores e conquistadoras, nós precisamos ter bastante cuidado. Não acendamos uma fogueira da qual nós não vamos ter condições de apagar depois. São fatores causadores de muito sofrimento, de depressão e até de suicídio. E nós somos responsáveis pelo mal que nós causamos a outrem. Não tenhamos dúvida disto. Antigamente, os jovens formavam-se numa profissão. Conseguia-se um emprego, se estruturavam. Uma casinha para morar, um carro, dinheiro para os móveis. E os namorados esperavam o tempo que fosse preciso, 8, 10 anos. Depois casavam-se, tinham seus filhos. Na quinta-feira trazia os filhos e a família para a casa espírita, ou para a igreja, ou para o templo evangélico. Aos finais de semana, iam visitarmos os avós, comer aquela comidinha deliciosa que eles preparam para nós. Hoje, os filhos namoram aos 12. E antes dos 15, engravidam. E aí, claro, o pai, um adolescente, não tem estrutura nenhuma, dá no pé. Fica a mãe na casa da avó, que é quem vai cuidar da criança, que é quem vai ser a mãe do seu próprio neto. E nós sabemos que os avós têm que ser em dose homeopática. Dizem até que avós estragam seus netos. Um dia eu falei numa palestra, a minha irmãzinha lá do fundo falou: eu não estrago meu neto. Eles dizem carinhosamente que avô estraga os netos. Por quê? Porque nós, avós, temos amor demais para dar. A vida já nos amoleceu o coração.
Então, casamento, meus irmãos e irmãs, filhos é coisa muito séria. No mundo ocidental, os contos de fadas, o príncipe encantado, casaram-se e foram felizes para sempre. Fica aquela imagem como se o casamento fosse a nossa redenção, a nossa condição para nós sermos felizes. Então, antes, vamos prestar atenção se é amor que eu sinto ou se é paixão. Porque paixão é uma descarga de hormônios, de dopamina. É tão bom que nos cega. É nessa fase da paixão que nós idealizamos, que nós sonhamos com uma pessoa que na realidade ela não é. Nós procuramos para casar o marido, a esposa ideal, anjos perfeitos, que aqui na terra ainda não tem. Então fica aquela história conhecida. Quem está dentro quer sair. Quem está fora quer entrar. Mas Aristeu, deixe de conversa mole. Eu amo o meu namorado, a minha namorada, vou me casar e ponto final. Aquela festa grandiosa. Mais de 500 convidados. E aí nós imaginamos, depois da bênção nupcial, aquela frase, serão felizes para sempre. Pode beijar a noiva, que todos os nossos problemas terminaram. O que eu queria eu consegui. As necessidades, a ansiedade acabou. Tem casamento que não dura um mês. Tem tanta gente que faz promessa para Santo Antônio para arrumar um casamento. E Deus ouve as nossas preces. Aí Ele arruma o casamento para nós, nós fazemos outra promessa para nos livrar do traste depois, que não aguentamos mais. Por que que isso acontece? Porque ninguém conhece o outro perfeitamente, completamente. Nós conhecemos apenas o que o outro permite que nós conheçamos. Cada ser humano tem dentro de si uma caixinha preta inviolável. Só os espíritos, os anjos, enxergam, leem os nossos pensamentos. Os encarnados não. Daí a grande importância do namoro, período da observação. Em Paulo 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 27, está escrito: se estás casado, não se separe. Mas se estás livre de mulher, ou seja, solteiro, não se case. Não briguem comigo, é Paulo que disse, está lá em Coríntios 1, viu? Por que Paulo disse isso? Porque o casamento exige compromisso. O casamento exige dedicação. O casamento é um namoro com muito mais responsabilidades. E depois que nós casamos, nós não podemos relaxar. Nós temos que continuar alimentando o romantismo, a sedução, o carinho, depois que se casa. Depois que eu peguei, depois que eu me casei, agora ele é meu esposo. Ela é minha mulher. Quanto é que nós pagamos por ele para dizer que é meu, é minha? Está do meu lado? Vai seguir a caminhada comigo? Não é? Então nós temos que continuar a sedução, o carinho, o encontro, a cumplicidade. Sempre se perfumar, tomar aquele banho, passar uma colônia. As mulheres usar a lingerie sensual, por que não? Entre o casal. Os homens fazer a barba, não vão ficar parecendo um porco-espinho, deixando a esposa toda irritada, toda vermelha. Aos amigos antigos, passar uma água velva. Isso não é do meu tempo. Passar uma colônia, ficar cheirosos, perfumados, por que não? Tem que ter jogo de sedução entre o casal. E a sedução não começa na hora que vai para a cama dormir, não. Começa de manhã ao acordar.
Olhe para sua esposa e diga para ela: meu amor, como você é linda com esses cabelos emaranhados, com essa cara amarrotada, meu amor. Diga isso para ela. Abrace, dê aquele beijo carinhoso. No portão, quando os dois forem para o trabalho, dá mais um abraço carinhoso, dá aquele olhar 43, aquela piscadinha. Os dois não vão ver a hora de chegar à noite, de voltar para casa. Sedução, carinho, companheirismo. Isso tem que fazer parte. Vamos colocar os lençóis macios que nós ganhamos no casamento. Aquele pijaminha de seda, lingerie sensual. Vamos acender as velas. Não vamos guardar isso para uma ocasião especial, não. Quando eu fazer um cruzeiro, quando eu fizer 25 anos de casado, eu vou usar. Não, hoje é especial, quinta-feira. Amanhã pode ser que um dos dois não esteja mais aqui. Já voltaram para o outro lado da vida. E então, minha querida irmã, pelo amor de Deus, não vai dormir de bobs no cabelo, parecendo a dona Florinda do Chaves. Não vai dormir com aquela camiseta extra GG que ganhou na última eleição com propaganda do candidato político. Aquela camisa furada, toda amarrotada. O maridão também tem que se cuidar, viu? Nada de colocar aquele calção 10 números maior que o seu, que eu preciso tomar bastante ar. Aquele calção 5 números maior, que às vezes vem até com carimbo da indústria de açúcar, né? Não, vamos nos preparar. É a minha namorada, que agora é a esposa, que está do meu lado. Sensualidade, romantismo, tem que existir entre o casal. Minha irmã querida, cuidado então com o que seu marido está vendo dentro de casa. Não fica parecendo aquele carro velho de recolher sucata, toda desmantelada. Se quebrar a peça, não tem reposição, como dizia um pastor evangélico. Um dia desses, minha irmã estava desse jeito, a minha irmã mais velha, de Andradina. Estava lá toda atabalhoada, trabalhando demais, e tocou a campainha. E ela foi até o portão para atender. Quando ela lá chegou, um andarilho, um mendigo, olhou para ela e disse: a dona da casa está? Ela disse enfurecida: não, não está. E saiu e foi para dentro. É por isso também que nós devemos nos arrumar um pouquinho mais. Tocou a campainha, peraí, deixa eu retocar a maquiagem. Eu não sei quem chegou. Meu amigo, seja homem dentro de casa. Mostre para a mulher que quem manda é o homem. O homem é que manda flores, perfumes, chocolate. É isso que o homem manda. Dê carinho à sua esposa em abundância. Isso vai as manter perfumadas e viçosas o dia todo. Tem que regar como se fosse uma samambaia. Se parar de regar o carinho e o amor, elas vão murchar. Elas vão ficar com traços de masculinidade. Isso ninguém quer. Então nós temos que ter intimidade entre o casal, renovar o compromisso, namorar sempre que possível. Meus tios de minha terra natal, em Guaraçaí, mais de 70 anos. E os filhos adultos, já crescidos, saíam nos sábados para ir fazer a praça na cidade. Eram 3 quilômetros de distância. Sabe o que meus tios faziam? Estavam sozinhos, trancavam as portas e as janelas da casa. E corriam um atrás do outro, brincando de pega-pega dentro de casa. Pelados. Pelados. Qual é o problema? Eles desencarnaram com mais de 70 anos, parecendo 2 namorados que tinham se conhecido naquele dia. Se beijavam na frente dos filhos, se abraçavam com maior carinho. Eles foram embora felizes pelo tempo que passaram juntos. Então eles faziam essa brincadeira.
Entre quatro paredes, entre marido e mulher, qual é o problema? Existindo respeito, compromisso, qual é o problema? Então, se nós homens, que acostumamos reclamar quando a mulher se demora para arrumar, né? Nossa, como não temos paciência. E aí nós a convidamos para comer uma pizza aqui em Três Lagoas no sábado à noite. Ela vai hidratar as mechas, vai pintar as unhas, passar a tarde inteirinha no salão, vai comprar uma blusa nova, para ficar uma horinha conosco comendo uma pizza. Mas é para nós, meus irmãos. É para nós, entendamos isso de uma vez. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu fico me perguntando, por que é que nós mudamos o comportamento depois que casamos? Por quê? Porque quando namorávamos, era minha gatinha, meu ursinho, era tudo meu. Aí nós casamos, não é mais nada meu, é seu burro, seu jumento, sua anta. Coitado desses bichinhos, não é pejorativo. São criaturas de Deus que trabalham, são nossos auxiliares. E a conotação de que o marido ou a esposa é um animal destes. Então casou-se, é seu, não é mais meu não. Então os bichinhos pequeninos e fofinhos crescem e mudam. Antigamente o marido dizia, vem para a cama meu amor, estou te esperando. Hoje a mulher mete o pé no rim do marido e diz, levanta seu molenga que está na hora de trabalhar. Antigamente dizia para a esposa, meu bem, você está tão sexy de preto. Hoje o marido olha para a mulher e diz, mas tu está parecendo um urubu, hein? Que roupa escura, que é isso? Então, meus irmãos, no namoro, éramos almas gêmeas, ou não? Nos casamos, com aliança viramos algemas. E amanhã seremos almas que gemem. Meus caros amigos, então tem que ter companheirismo no relacionamento, no casamento. Tem que ter a parceria. Se o marido gosta de jogar futebol e de pescaria e você odeia, faz uma forcinha, vai de vez em quando com ele no campo de futebol. Fica lá na arquibancada, torce por ele, vai meu amor, faz um gol para mim. E o senhor que não gosta de sair com a mulher no centro espírita, não gosta de ir com ela na igreja, eu vou ficar no sofá vendo o jogo do Corinthians. Ela vai para a sorveteria, vai sozinha. Vai para a igreja, para o centro espírita, vai sozinha ou com as amigas. Vai para uma festa, vai comer uma pizza, vai com as amigas. Tem que ter companheirismo, tem que acompanhar a esposa. Mostre para as pessoas que ela tem marido. Não é? Vamos parar de reclamar um do outro. Como nós reclamamos um do outro. Eu sonhava ter uma casa nova, um carro zero, viajar para a Europa. Mas nada disso aconteceu, meu marido é acomodado, minha esposa também não está nem aí. Meus queridos, ter as coisas é maravilhoso. Mas isso não pode ser requisito principal para a nossa felicidade. Está assim de milionário por aí, que toma remédio para pressão alta, para depressão. Ele toma tarja preta para dormir. Tem pobre que ganha salário mínimo, tem 6 barrigudinhos para criar, dorme igual uma pedra. Pode levar, o ladrão entra na casa do pobre, leva ele com a cama e tudo e ele não acorda. As latas caem, o cachorro late, a criança chora e ele dorme e ronca igual um urso. Por que será? Porque ele está com paz de espírito, ele está feliz com a família que tem, está tudo bem. Então, meus queridos irmãos, existe a não conformidade, não é? A gente espera uma coisa, acontece outra. Eu não me conformo de jeito nenhum. Meus irmãos têm bom emprego,
tem um carro zero na garagem, vão para a Disney com as crianças. E eu nem um piquenique aqui no Sucuri eu consigo fazer. O que é isso, meu irmão e minha irmã? Renda graças a Deus por ter um irmão bem de vida. Tem orgulho dele, mas põe para quebrar também, ué. Não tem um carro do ano? Vai com aquele Fusquinha 69, com aquele Passatinho amarelo 79, se eu não me engano. Ah, eu não tenho carro. Vai de lotação. Meu pai alugava uma Kombi em Guaraçaí, botava a família dentro e trazia aqui no Saltinho para passar o domingo. Ah, eu não tenho dinheiro para lotação. Pega as bicicletas e vai ser feliz. Ah, mas eu não consigo ir de bicicleta no Sucuriú. Para debaixo de uma sombra, numa árvore, num local bonito. Estende uma toalha, faz um piquenique com a família. Meus pais colocavam todos os filhos numa carroça e levavam lá no córrego do Moinho para fazer piquenique. Passávamos domingo inesquecível. Dá ou não dá para ser feliz com pouca coisa? Um dia eu estava lendo o livro de Maria, o Espírito Miramês, na varanda de casa. Eu vi uma cena inusitada. Passou uma família de irmãos evangélicos. E ele todo bem arrumado, traje a rigor, pilotando a sua bicicleta. No cano, a sua filha segurando as Bíblias. E no bagageiro, na garupa, a sua esposa. Os três iam cantando um hino evangélico. Estavam indo para o culto. Dá ou não dá para ser feliz com pouco? Claro que dá. Então vivemos em paz, está tudo bem. Arnaldo Jabor fez umas colocações interessantes um dia desses, que ele observou nas pessoas que acabam se separando. Quando nós nos separamos, nós perdemos de cara de 5 a 10 quilos, não é? Ai, que sofrimento. E aí, passado a fase crítica, nós cortamos o cabelo, nós pintamos as mechas, nós compramos roupas novas, mais modernas, nós começamos a frequentar locais diferentes. Por que nós não fazemos isso enquanto casados? Realimentação do namoro. Realimentação do namoro. Os maridos têm que se divorciar da esposa pelo menos umas 3 vezes numa reencarnação. Tem mulher que já está no 5º ou 6º casamento, mas com o mesmo marido, com a mesma esposa. O segredo não é ir atrás de outro casamento, é renovar a relação. É renovar. Num casamento novo nós vamos descobrir, sabe o quê? Que o outro tem muitas qualidades. E nós vamos descobrir também que ele tem muitos defeitos, e às vezes até piores do que o casamento anterior. Então não adianta procurar o par perfeito que não existe. Todos nós temos defeitos. E então a recomendação: há quanto tempo você não tenta conquistar a sua esposa ou o seu marido como se ele fosse um novo pretendente? Descubra a nova mulher, o novo marido que vive ao seu lado. Descubra. Agora, se todas as tentativas se frustrarem, antes que o casal comece a se agredir verbalmente, a se agredir fisicamente, ou até se matar uns aos outros, é melhor que se separem. É melhor que se separem. Porque lá no divórcio nós vamos assinar lá um documento que vai oficializar uma separação, mas que já aconteceu há muito tempo. Então, antes que ajuntemos mais débitos perante Deus, perante a espiritualidade, é melhor que se separe. Então, quando Jesus nos falou, não separeis o que Deus juntou, tem uma profundidade muito maior do que nós podemos imaginar. Muito maior. Quando nós assinamos o documento no cartório, colocamos a aliança nos dedos, o sonho não realizou ainda. Após a celebração é que começam as provas. O papel assinado e a aliança no dedo é lei dos homens, não é da lei de Deus. Não é.
Às vezes o sonho não está começando, não. Está começando sim um grande pesadelo. Não estou aqui assustando ninguém, não, por favor. Não estou assustando. Estamos apenas discutindo assuntos para serem analisados. Não é? Será que nós estamos preparados realmente para um casamento? Preparados para um desemprego? Nesta crise, então, nem se fala. Preparados para doenças no casal? Às vezes o marido sofre um AVC, fica lá dependente da esposa. A mulher contrai um câncer e ele tem que cuidar dela também para o resto da vida. Às vezes vem um filho com enfermidades congênitas, não fala, não anda, e a família tem que cuidar até o fim da vida. Estamos preparados para isso? Problemas de drogas com alcoolismo. Se Deus foi quem uniu verdadeiramente, sim, estaremos preparados para qualquer coisa. Com certeza. Tem um pastor norte-americano que coloca o seguinte: se você quer ser feliz, não se case. Mas se você quiser fazer o outro feliz, então se case. Por que ele diz isso? Porque um dos grandes problemas de relacionamentos de hoje são as expectativas ilusórias que nós colocamos no outro. Ou seja, as pessoas esperam do cônjuge aquilo que ele não pode dar, porque às vezes ele não teve. E com o tempo vão achar que fizeram a escolha errada, que não estava preparado para essas surpresas. Por isso nós não devemos colocar a chave da nossa felicidade no bolso da outra pessoa. Isso não é egoísmo. Isso é autoestima. Somos seres individuais da criação. Deus nos convoca para sermos participantes na vida das pessoas, mas jamais os seus controladores. Não, você vai fazer porque você é minha esposa, ou você é meu marido. Nós temos que ser participantes da vida do cônjuge. E olha que nas sessões mediúnicas, né, quantos desabafos, mágoas de espíritos, que sofreram abandono, agressões do cônjuge, ciúmes doentios, traições. E eles dizem que não conseguem se livrar desses sentimentos. Estão presos a essa situação. E no projeto reencarnatório, nós somos colocados às vezes nessas situações. Precisamente para resolver esses conflitos emocionais que nos barram os passos do caminho evolutivo. São aqueles casamentos expiatórios, provacionais. Na deserção do casamento, estamos recusando o remédio. O remédio prescrito para curar as mazelas, que se arrastam às vezes há séculos, há milênios, que estão ali impregnados no perispírito. Por isso, não são os outros que nos fazem felizes. Nós é que nos tornamos felizes, e aí nós vamos compartilhar com o outro. Então, quando nós aprendemos a amar a nós mesmos, primeiramente, nós estamos prontos para amar o outro. Estamos prontos. Não separeis o que Deus juntou. Vem nos falar da união de duas criaturas para a constituição de um lar. E para se constituir um lar é preciso amor, não paixão, amor. É preciso carinho, respeito, compromisso, companheirismo, fidelidade. Para se constituir um lar é preciso incluir Deus em nossa vida, em nossa família. Há quanto tempo não fazemos o evangelho no lar? Há quanto tempo? Há quanto tempo não oramos em família antes das refeições? Há quanto tempo nós não agradecemos a Deus pela noite, pelo dia, pelo trabalho, pela saúde, pela união da família?
Ah, que saudade eu tenho daquele tempo de bença pai, bença mãe. Um verdadeiro passe magnético. Um envolvimento da família com Deus. Ah, que saudade que eu tenho. Que hoje praticamente não se vê mais. A família então é um ninho de luz, onde criaturas em evolução se reúnem por um período, com tarefas definidas de tratamento e de crescimento espiritual. Os que vieram antes cuidam, amparam, protegem, dão amor e carinho aos que vêm depois, que são os filhos. No final da experiência, esse papel vai se inverter. Aqueles a quem cuidamos agora precisam de cuidados, de carinho, de amparo, de amor, que são os pais em idade avançada. Eles não precisam de um quartinho nos fundos, ou de um quartinho no lar dos idosos, não. Precisam de carinho, de respeito e de amor. Amor é envelhecer juntos, é amar as rugas, os cabelos brancos em neve. Amar é cuidar daquele mais debilitado. É lembrar dos momentos de turbulência que passaram juntos. Amar é ter histórias para contar com os filhos, dos netos, dos momentos singelos e felizes da caminhada. Amor, meus irmãos e irmãs, é poder chegar ao final da vida e aí sentados num banco de praça, com as mãos trêmulas, às vezes apoiados numa bengala, e poder olhar um para o outro e dizer feliz: foi muito bom passar essa vida inteira ao seu lado. Agradeço de coração as vibrações e a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.